Eu vejo que o evento, ele é um investimento. O lucro, ele é consequência. Então você tem que fazer um evento para ter proximidade do seu cliente, para mostrar o seu produto, para você poder mostrar exatamente o que você faz. E aquilo ali vão gerar outros negócios que aí sim vão trazer receita e lá no final a conta vai se pagar. Seja bem-vindo ao Espírito Empreendedor, esse canal onde a gente fala de negócio com base bíblica, mas também que a gente mostra a vida real do empreendedor. E hoje eu vou receber um cara que, se eu fosse você, eu já pegava uma pipoca, um refrigerante, uma água, porque eu vou bater um papo muito agregador com ele. Ele é um amigo querido que mora no meu coração, então ó, ele deve estar chegando, vem comigo que eu acho que eu escutei um barulho. Vem cá comigo. Deixa eu ver se eu não tô ficando doido. Bom dia! Bom dia! E aí? Oi, irmão. Tá, tudo bem? Muito bem-vindo, a casa é sua. Valeu, Você sabe que pessoas especiais a gente recebe de modo especial, né? Então já tá aqui, ó, preparado pra você. Café, mas que eu sei que agora você tá numa linha mais fitness e tudo, comendo uma frutinha, uma coisa sem açúcar e tal. Obrigado por você ter vindo, viu? Uma honra ter você aqui. Obrigado pelo convite. O homem deu uma emagrecida, tá mais slim aqui, ó. Tô gostando de ver. Tá bonitão, todo trajado de oficina. Vocês sabem, né? Que aqui a gente usa oficina reserva. 100%. Da cabeça aos pés, né? E oficina, vê esse vídeo e me nota aí, tá? Valeu? Pra mim também. Vamos lá? Ó, uma das coisas que você vai entender no papo que a gente vai ter hoje é que é muito importante para você construir algo, você tomar duas decisões. A primeira, mais importante, é você entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E a segunda, que vai denotar diretamente os teus resultados, é a pessoa com quem você escolhe passar a sua vida. Você já conhece minha querida esposa Ingrid, mas hoje você vai conhecer uma pessoa muito especial que, ao lado desse cara aqui, construiu uma baita de uma vida, uma família linda. Ó, vou mostrar ela pra vocês. E, ó, seguinte, você tá na sua casa, aproveita esse momento, porque é raro a aparição dela. É tipo um cometa, assim, sabe? Quando você vê, você tem que fazer um pedido. Não é não, Aline? Essa aqui é a primeira dama, nosso querido amigo Vinícius. Você pode ver que o rosto dela ficou um tanto quanto avermelhado, não sei o porquê, né, Aline? Mas seja muito bem-vinda também. Obrigado por você ter vindo acompanhar esse cara aqui, tá bom? E eu sei também que não é tão fácil ser esposa desse cara, não. Vocês vão entender na hora que ele começar a falar. Vamos lá? Se eu fosse você, eu não perderia o episódio de hoje. Ele tá mega especial por alguns motivos. Eu vou começar a destacá-los. Primeiro, eu gosto de dizer que eu sempre me cerco de pessoas melhores do que eu e eu acredito fortemente que sempre existe alguém melhor do que a gente em alguma coisa. E adicionalmente a isso, é sempre bom você se cercar de pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores e, acima de tudo, até mesmo professa a mesma fé que você. E eu tô do lado aqui de uma pessoa que eu admiro muito, é um amigo querido. Ele me deu a honra de ser conselheiro dele e também sou cliente da empresa dele que faz os nossos eventos. Hoje eu vou conversar com meu querido irmão, meu amigo Vinícius Revite. Irmão, obrigado de coração por você estar aqui, tá? A gente chama esse quadro de O Eligan Recebe, né? E é sempre muito importante a gente receber na hora que a gente abre a porta da nossa casa. E você sabe, né, empreendedor há bastante tempo, que a gente que é empreendedor passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Nossa segunda casa aqui. É bom a gente abrir a porta para pessoas que vão agregar valor. E você agrega muito valor aqui. Então, obrigado mais uma vez. E no dia de hoje, a gente vai conversar muito sobre negócios, sobre fé, sobre família, a vida real do empreendedor. E com toda certeza, se eu fosse você, eu já pegava um caderno, já começaria a anotar, porque esse cara, além de ser muito inteligente, além de agregar muito valor, ele tem umas sacadas, umas tiradas muito boas. É um cara que agrega muito na minha vida e com toda certeza vai agregar na sua também. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra sempre estar com você. Como você disse, pessoas boas, então sempre aprendendo muito, sempre mudando o jogo na nossa vida, na nossa empresa. E para começar assim já com o pé direito, você é o cara que startou ali a minha proximidade com a vida cristã. Eita glória! E isso... O crente não se aguenta, gente. Ele já dá um glória aqui, ó. Isso mudou muito o jogo, mudou muito a minha vida. Um cara que até os 40 e... Ixi, já tô falando a minha idade. Até os 41 anos de idade, isso já se foram 2 anos, né?
Nunca tinha aberto a Bíblia para nada na vida e agora eu leio pelo menos 3 vezes ao dia. Glória Ao a Deus. dia, então Aleluia. sou muito grato por você por isso. Muito obrigado. Que isso. Então já começamos com o pé direito. Eita. Eu confesso que tem alguns momentos assim muito importantes na minha vida. São vários, né? Só o fôlego de vida Deus já nos deu. Mas tem algumas coisas assim que eu confesso que tem um cantinho especial, sabe? E essa profissão de fé do Vini foi uma delas. Eu lembro quando no encontro do clube lá no Campos Jordão, lá no Cacau, né? Eu tinha te dado uma Bíblia, né? Com o intuito de que você conhecesse mais a palavra, tivesse mais proximidade com Deus. E aí você deu um testemunho muito bonito. E aí nesse momento, né? A gente se emocionou e tal, foi muito legal. Mas começando por isso que você trouxe, qual o impacto hoje da vida cristã nos seus negócios? Porque você já é empreendedora há muito tempo, já teve diversos negócios. Hoje, à frente da Criativa, junto com o Maurício, seu sócio, com o Fábio também, eles têm uma empresa que faz com que as pessoas, os sonhos, os objetivos delas aconteçam por meio dos eventos que vocês promovem, que inclusive são maravilhosos. Vou até pedir, enquanto a gente fala, para o time colocar alguns takes dos eventos que a Criativa promove, né? Não só os nossos, mas também de diversos players de mercado, indústria farmacêutica, players do digital. Mas eu queria entender, principalmente para quem está em casa nos assistindo, ter essa visão de como você, como cristão posicionado, leva isso para dentro dos negócios. É um desafio, né? No nosso ramo de atividade é um desafio, porque nem todas as pessoas têm essa proximidade, nem todas as pessoas têm esse direcionamento cristão, não vou dizer cristão, mas de seguir ali no dia a dia, de procurar a palavra e tudo mais. Vejo que muitos têm a fé e tudo, mas não nesse sentido de seguir ali no dia a dia como a gente, como eu também não tinha de fazer uma leitura da palavra todos os dias. Então, o meu trabalho nesse momento tem sido, dentro da cultura da Criativa, começar a implementar também isso, começar a trazer e identificar quem são as pessoas que podem se aproximar da palavra, que podem ter uma conduta diferente, que podem cuidar da família, porque eu penso que se todos nós estivermos bem, né, internamente e também com a nossa família, sem dúvida nenhuma o rendimento no trabalho também vai ser muito maior, vai ser muito mais gratificante. Eu tenho como premissa gratidão e orgulho em ajudar as pessoas. Eu faço isso por natureza e eu faço isso sem cobrar nada, graças a Deus, porque é da minha natureza. E eu não digo que quem cobra está errado, não estou entrando nesse assunto porque você é meu advisor, não é isso. Mas é no sentido de realmente ver as pessoas bem. Então, isso tem mudado a minha conduta diária, tem mudado a forma como eu enxergo e tomo determinadas ações. E também quando eu me controlo naquele momento mais... aquele momento que a gente fica mais incomodado com algo que está acontecendo que você não concorda ou que precisa ser melhorado. Então, ter direção, que a palavra nos direciona, né? Eu não sou o cara com maior conhecimento para falar exatamente da palavra, porque eu sou novato nisso, mas o Espírito Santo habitando aqui dentro, ele nos traz uma grandeza muito grande e uma tranquilidade. Há 2 noites, eu não estava dormindo muito bem, a minha cabeça sempre funcionando, eu acordava... Padrão empreendedor, né? Cabeça sempre girando. Se eu acordar de madrugada para ir ao toalete, por exemplo, pronto, a cabeça já começou a trabalhar e eu já não durmo mais. E aí eu falei assim, eu vou mudar a minha oração, eu preciso aprender a orar. E aí eu falei assim, Pai, eu te entrego as minhas preocupações e as minhas ansiedades. Há 3 noites eu durmo feito uma criança. Glória a Deus. E isso começou agora e é muito bom. E você vê que isso também está referenciado e pautado na palavra de Deus. Quando você vai no livro dos Salmos, Salmos 37:5, vai dizer o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
E aí, quando você, ao não dormir tão bem, entrega para Deus, dizendo, ó, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele vem, cuida da gente. E é interessante uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, é a genuidade de ajudar as pessoas. Por que isso? Aqui como WJR, né, nessa linha de aconselhamento das pessoas, na linha de melhoria contínua, do programa de mentoria que é o Genesis Club, que a gente está lançando agora no segundo semestre, né, que é um programa de mentoria pautado em 3 pilares fundamentais: Deus, família e negócios, Deus no centro, família como base, os negócios como alavanca e ferramenta para a gente prosperar. A gente costuma dizer que a gente se importa. Sim. E eu vejo que lá na Criativa vocês se importam. Não é entrega pela entrega, não é entrega pelo faturamento, não é entrega pelo crescimento. É uma importância genuína. E você falou que isso é um aspecto que a sua conversão, né, como cristão também ajudou, e você vem sinalizando ali para as pessoas a importância disso. Isso tem um impacto no dia a dia. E você falou de um aspecto cultural, né? E recentemente a gente passou por um remodelamento de cultura. Agora, eu queria entender, Vini, na essência, o que está por trás dessa ajuda genuína? Porque, poxa, é muito bom a gente ajudar as pessoas, mas não é a ótica de todo mundo. Sim. Tem pessoas que não têm essa visão. Me conta um pouco o que motiva, o que faz você ter esse tipo de cabeça? Olha, é difícil, muito difícil responder essa pergunta, porque baseado no conhecimento que eu estou adquirindo com a proximidade da palavra, eu também venho me descobrindo. Essa é a verdade. Apesar de empreender há muito tempo, em ter já família muito bem estabelecida, graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa e 2 filhos maravilhosos. O Henrique, inclusive, é a tua cara, né, mano? É muito igual. Sério, depois, Júlia, coloca uma foto do Vini junto com o Henrique aqui que vocês vão ver, cara. É a Xerox, assim, ó. Então eu venho me descobrindo também. Mas isso sempre teve dentro de mim. Eu sempre procurei olhar as coisas com um olhar de contribuição. Eu me sinto bem contribuindo. Legal. Né? Então, se eu for tomar um café na cafeteria ali embaixo e eu identificar... Bom, vou dar um exemplo real, né? Eu ia simular aqui o da cafeteria, mas lá perto da Criativa tem uma padaria que tem um pão maravilhoso. Pensa num pão gostoso. É o melhor pão que eu já comi. Você precisa me levar lá, então? Pãozinho francês. Vou te levar lá e você tem que conhecer o Cisso, que é o chapeiro. Que, aliás, a logística daquela padaria é maravilhosa e eu não sei como funciona, mas funciona. E aí, cara, eu tinha que pedir no iFood aquele pão e a minha casa fica, sei lá, uns 10, 12 quilômetros da padaria e eu tinha que comprar 20 pães para pedir no iFood. E eu falava, poxa vida, 20 pães, cara? É muito pão, né? Quem come pão? Eu, a esposa e o Henrique. A Júlia nem curte muito. Mas eu vou pedir 20 pães, e aí eu vejo o que eu faço aqui. E aí um dia eu fui lá comprar pão, num final de semana, eu falei, eu vou até lá comprar pão. E eu cheguei lá no caixa, o dono estava lá, eu falei, pô, tudo bem, eu sou o Vinícius aqui, pô, compro bastante de vocês, eu peço pão, mas tem uma coisa que me incomoda, posso falar? Pô, pode falar. Toda vez que eu vou pedir no iFood, vocês me fazem comprar 20 pães. Ah, mas é porque tem a taxa e tudo mais. Então... eu estou disposto a pagar a taxa, porque eu quero o seu pão, ele é muito bom. Mas 20 pães eu jogo muito pão fora. E eu não gosto de jogar comida fora, então eu tenho que doar para algum vizinho, alguém que queira pão. Uhum. Por que você não deixa eu escolher a quantidade de pão que eu quero e coloca a taxa que você tem que colocar para eu pagar? E aí eu decido se eu quero ou não. E aí eu não jogo comida fora e tal. Aí o cara olhou para mim e falou, pô, eu não tinha pensado nisso. E aí ele mudou. E aí eu conseguia comprar 5 pãezinhos, tudo bem, eu pagava, né, o preço dos 20, mas na minha consciência eu não estava desperdiçando comida, então eu estava disposto a pagar por isso, porque o pão era muito bom. Então eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que tudo que eu olhar e eu puder, pô, a gente chegou aqui agora de manhã,
já gravando, eu assisti os episódios anteriores e eu já falei, pô, cara, por que você não faz alguma coisa assim, assada? Aí o Fio tá ali atrás da câmera já, eu falei, ô Fio, pô... Então é natural, né? Eu tomo muito cuidado com isso, porque nem todo mundo recebe de forma positiva. Tem gente que vai falar, pô, cara, você não tem nada a ver com o meu negócio aqui, que você está se intrometendo. Então eu tenho dedos ali para fazer isso, mas eu me sinto bem em contribuir. Tem uma coisa que você me falou que eu confesso que me pega bastante. Por quê? Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem que estar com dois sentidos muito bem aguçados. O primeiro é a visão e o segundo é a audição, tá? Então vamos pegar no exemplo que você deu. Então, o dono da padaria, ele exerceu um dos sentidos muito bem, que foi a audição. Sim. O cliente dele estava dando um feedback a respeito da operação dele com o intuito de melhoria. Exato. Então, a audição. E você, em contrapartida, a sua visão estava muito aguçada para olhar para a operação dele e pensar o seguinte: como que eu consigo transformar essa operação numa operação melhor? Eu gosto muito de dizer que esse é o pensamento de primeiro nível, né? Quando a gente tem um problema, né? O que eu preciso fazer para resolver, ou como eu vou resolver. Mas eu gosto de dizer que, partindo da premissa, né, que eu falei aqui que eu só ando com gente melhor do que eu vejo que a pergunta ela tem que ser diferente. A pergunta original deve ser: quem pode me ajudar? E aí quando eu penso no quem, eu vou sempre encontrar alguém que pode me ajudar, que é melhor do que eu, entende mais do que eu, é mais inteligente, tem mais experiência para cumprir algo que eu não sei e não consigo fazer. E é debaixo desse entendimento que veio a criativa, por exemplo, para a gente, né? Porque hoje a minha visão como empreendedor é que você utilizar eventos como uma forma de captação, relacionamento, linha de receita e, sobretudo, como marketing para que as pessoas te conheçam é quase que intuitivo, né? Mas ninguém melhor para falar de eventos e sobre a criativa do que você. Então eu queria que você contasse para quem está nos assistindo hoje um pouco desse universo dos eventos, como que você chegou nele, qual a atuação da criativa, principalmente porque eu gosto de dizer que tudo aquilo que é bom a gente indica para as pessoas, né? E eu sou promotor da criativa porque, cara, os eventos que vocês fazem para a gente são infinitamente superiores a qualquer outro que eu já tenha visto. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas entenderem esse lado e também desmistificar essa coisa de que, poxa, evento é caro, só faz evento quem tem muito seguidor, só faz evento quem é do digital. Então eu queria que você falasse um pouco. Deveria ser o contrário, né? O evento, ele... Tem um amigo meu que me diz que o óbvio precisa ser dito, né? Com certeza. Muito bom isso aí. Então, assim, evento, ele é fundamental para qualquer negócio. E esse pensamento de que é só para quem tem dinheiro, é só para empresa grande e tudo mais, eu também tinha essa limitação lá atrás, antes de entrar nesse mercado. Como que eu vim parar aqui, né? A Criativa tem 20 anos de mercado, fazendo uma breve introdução. Foi fundada por 2 amigos de longa data. E no período de pandemia teve uma dificuldade muito grande porque todos os eventos foram proibidos, né? O acúmulo de pessoas. Então, por eu ter naquela época ali um apreço por filmagem e tudo mais, eu tinha um estúdio num outro escritório que eu tinha. E aí o Maurício me ligou e falou: cara, preciso da sua ajuda. Parou tudo, os eventos pararam e você tem aí os equipamentos de transmissão e filmagem. E eu tenho aqui os equipamentos de evento, vamos fazer alguma coisa junto. Falei, pô, sensacional. Na hora eu topei, né? Nem titubeei, vamos embora. Primeiro porque eu queria ajudá-lo, né? Nem tinha a visão de negócio em si, mas por ajudar uma pessoa que estava precisando e um amigo de longa data. Então entra naquele assunto que a gente estava falando anteriormente. E aí fomos para lá, montamos um estúdio ali na Raposo, criamos um nome, né, um nome fictício, mas no final o CNPJ sempre foi o da Criativa, e fizemos o lançamento do Perini. Que legal, cara. Né? Fizemos o Perini e a gente começou a olhar para aquilo ali e falar, cara, que legal isso daqui. Né? E a gente pegou o gosto e aí atendemos vários players ali, inclusive o Leandro Carnal, né? Que, um cara extremamente inteligente e
Foi uma honra recebê-lo lá também. Então, eu fui parar na Criativa assim, deu muito certo, foi muito bom. E aí no final a gente decidiu que fazia sentido ficar junto. O Maurício e o Fábio me fizeram um convite, eu topei e tô aqui há 6 anos agora, né? Vai fazer 6 anos. E voltando para o assunto evento, evento é importante demais para trazer cliente, para fazer relacionamento, para mostrar produto. E muitas pessoas têm um pensamento de que o evento também precisa dar lucro. Eu vejo que o evento ele é um investimento. O lucro ele é consequência. Então você tem que fazer um evento para ter proximidade do seu cliente, para mostrar o seu produto, para você poder mostrar exatamente o que você faz, o que você pode mudar no negócio dele. E aquilo ali vão gerar outros negócios que aí sim vão trazer receita e lá no final a conta vai se pagar. Então, independente do negócio, tem que ter evento. E não existem eventos... existem eventos de vários valores. Desde o mais baixo aos mais caros, então tem para todos os gostos, né? O pessoal liga para a Criativa e fala, vocês atendem evento pequeno? A gente atende qualquer evento. Então não tem uma separação, né? E é isso, o evento ele é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Eu vejo que é um dinheiro muito bem investido. Às vezes muito mais... Às vezes não, muito mais do que uma propaganda, por exemplo, em que você não consegue medir exatamente qual que foi o resultado daquilo ali. Evento você está tete a tete com o seu cliente, você tem a oportunidade de conversar com ele e ele tem a oportunidade de conhecer melhor, de conhecer o seu time, de entender como que realmente você faz e isso pode mudar muito o jogo na operação dele. Eu adicionaria mais alguns aspectos que eu vejo que o evento ele propicia e é algo muito particular do evento. Então, por exemplo, vamos pensar, vou dar um exemplo de um business como o nosso aqui, WJR, uma boutique de soluções empresariais. Primeiro, nosso negócio é totalmente relacional, é um negócio de dono para dono. O nosso funil, ele é complexo, não é um funil de aquisição, conversão e retenção básico, tá? Nós precisamos falar diretamente com o tomador de decisão, ou seja, eu sou conselheiro da Criativa, eu trabalho diretamente com os donos, a gente tem uma linha ali de mentoria para os gestores, implantação de cultura, porém, o meu trabalho é com os donos do negócio, tá? Agora pensa comigo o benefício que o evento me traz. Por quê? Qual é a mensagem que vai para o cérebro de uma pessoa quando ela vê alguém subindo no palco? Ela pensa o seguinte, para essa pessoa estar nesse palco, essa pessoa fez alguma coisa, sabe de alguma coisa que a maioria não fez ou não sabe e, por consequência, eu quero ouvi-la. Certo? Traz uma autoridade muito grande. Mas não sob essa ótica de autoridade rasa, mas você tem a oportunidade, como você bem falou, de estar na frente do seu cliente, de falar para ele, falar com ele, mas acima de tudo de ouvi-lo. Porque você está no meio do evento, isso aconteceu comigo várias vezes, quando eu descia do palco do Equity+, eu descia do palco, vinha um aluno e falava assim, poxa, Wellington, eu queria aprender sobre A, B, C e D. E lá atrás, ouvindo muito bem isso, junto com o Gianotto, um amigo querido nosso, a gente criou o Equity+, um programa de mentoria do Grupo Prima, e a gente mentorou dezenas e centenas de pessoas, e isso foi muito produtivo. Só que o evento estava no meio. Inclusive, esses eventos eram promovidos pela Criativa. Então, na minha visão como empreendedor, o evento, ele, além de tudo, ele reduz seu CAC, seu custo de aquisição de cliente, ele te dá a possibilidade de ouvir melhor o teu cliente. E aí, uma vez, eu lembro que eu escutei uma frase que para mim fez muito sentido, que dizia que o empreendedor ele não cria produto, quem cria produto é o cliente. Exato. Por quê? Porque, pensa comigo, muitas das pessoas quando criam alguma coisa, antes de ir para o mercado, elas testam. Mas elas testam sob a ótica delas, não sob a ótica do cliente. E o cliente que vai usar aquele produto, que vai consumir aquele serviço, então o cliente precisa gostar. Então, se eu escuto o meu cliente, ele me diz o que ele quer, e uma pergunta muito poderosa é perguntar para o seu cliente, você que está
aí nos vendo, nos ouvindo, liga para o seu cliente, pergunta para ele e fala assim, ó, primeiro, por que você compra de mim? Exato. É uma pergunta muito, muito pertinente. Simples, né? Simples. E depois você pergunta assim, o que mais você gostaria que eu fornecesse para você que hoje eu não forneço? E ele vai te dizer, poxa, eu gostaria que você fizesse o produto A, o serviço B e por aí vai. Então você teria essa oportunidade de relacionamento e muito próxima, estando dentro de um evento. Exato. Faz sentido meu racional? Total sentido. E isso vai mudar completamente a operação, né? Porque quando a gente fala do CAC mais barato, né? Ele é mais assertivo, né? É mais assertivo também, porque o CAC nem sempre ele é assertivo. Você pode trazer um cliente, tem aquele CAC ali, mas... Não necessariamente é um cliente para você, né? Exatamente, não necessariamente é um cliente para você. E você poder entender as dores dele, a gente estava inclusive conversando na nossa última reunião do Club Session, né? Com o Marcião sobre isso, sobre a necessidade de trazer proximidade com o cliente, de estar tete a tete com ele, de entender e até de poder pegar alguns gargalos na operação de que, putz, eu não tinha olhado por esse sentido, eu não tinha olhado por essa ótica, eu não tinha enxergado assim. Se eu mudar isso daqui, pode fazer muita diferença. Então, o evento ele proporciona tudo isso, né? Então, é realmente muito positivo. E continuando na linha do evento, você tem 2 sócios que são 2 caras muito queridos, né? E a gente sabe que os fofos, né? Carinhosamente eles se chamam de fofos, né? Então, o Fábio e o Maurício, fundadores da Criativa, têm um papel vital dentro da operação. E vocês, recentemente, a gente passou por um processo de adequação de papéis e responsabilidades, de modo que, de uma maneira a potencializar os dons e talentos de cada um, vocês cuidassem de certas frentes. Sim. Me fala um pouco do impacto disso e como dentro de uma operação que tem mais de 20 anos de existência, uma operação que tem centenas, já fez milhares de eventos, como isso é importante a nível organizacional? Isso tem feito uma diferença muito grande. Então, pensa que no início da pandemia a empresa foi a zero, porque é isso. Sim. E foi retomando. Conforme a pandemia foi passando, a empresa decolou de tal maneira que não tinha quem segurasse aquela aeronave ali. Ninguém estava preparado para isso. E isso fez com que a gente tivesse que se ajustar, mas o se ajustar ele também demora, porque a gente precisa enxergar, por isso que um advisor é muito importante. Sim. O seu papel foi fundamental lá para nós. Então, esse crescimento abrupto, ele fez com que aquelas decisões que a gente costumava tomar em conjunto, sempre sentávamos todos e, olha, o que a gente vai fazer agora, como a gente vai seguir, qual vai ser a estratégia, isso já não cabia mais na operação, porque deixava ela muito lenta. A gente não tinha tempo de se reunir o tempo todo para discutir pequenas ações, pequenas estratégias. Então, quando a gente traz um advisor, um cara que nos ajuda, né, que está olhando de fora, ele mostra coisas que a gente não está enxergando, por mais que esteja ali na nossa frente. Cara, vocês precisam sentar, alinhar e definir aonde cada um é mais forte e seguir essa linha. Então, isso muda tudo. Então, a gente fez um alinhamento, a gente definiu os papéis e as cadeiras, porque a gente cuidava todo mundo de tudo, porque a empresa, quando ela é pequena, todo mundo cuida de tudo. Sim. E aí, para ela crescer, para ela passar de um determinado nível, aí é necessário que cada um toque uma frente. Então, quando a gente fez esse alinhamento, já está mudando completamente o jogo, já está mudando completamente o resultado. Então, e coisas que a gente não via. E é algo tão simples, mas no dia a dia ali, aquele de matar um leão por dia, você não enxerga, né? Que é o óbvio, você não enxerga. Então isso mudou. E o que mudou também é que quando uma empresa é pequena, apesar da Criativa ter 20 anos, há 6 anos atrás, ela não era uma empresa grande, né? Cresceu muito, né? Cresceu muito. Então, a mentalidade de trazer pessoas boas, ela muda também completamente o jogo, porque
você ter uma operação menos dependente dos donos faz com que ela comece a abrir novas portas, comece a deslanchar e você começa a se sentir, no começo, um pouco preocupado no sentido de será que ele vai fazer do jeito que eu quero? Porque muitas vezes o problema somos nós, né? Uhum. Eu não sei se ele faz igual a mim. Então, Mas ele pode fazer melhor. mas ele pode fazer melhor. E aí você começa a olhar e falar assim, cara, que bênção. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, pô, tem sido muito importante isso. Essa definição de papéis, de cadeira, melhorou não só o relacionamento entre nós, sócios, entre os fofos. Os fofos. Os fofos estão mais felizes. Entre os fofos, mas também no andamento da operação. Então, cara, tem sido muito positivo. Eu fico feliz em ouvir isso, principalmente por um ponto que quando você vai para a Bíblia, né, na parábola dos talentos, talvez algumas pessoas não entendam um pouco, mas é porque eu vejo que a gente não presta tanta atenção no texto. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, que um senhor deu talentos, né, talentos era uma moeda da época, para os seus servos. Então, para um ele deu 1 talento, para outro 2 talentos e para outro 5 talentos. E a Bíblia, ela continua dizendo que foi mediante a capacidade de cada um. Então, se você trouxer para a realidade do mundo dos negócios, quando você olha para um negócio, então, por exemplo, vou pegar a Criativa, né? Então, você tem lá os sócios fundadores, Maurício e o Fábio, né? Você vê que o Fábio ele tem um background de tecnologia parecido com o seu, né? Desenvolve código, tem, inclusive, né, essa atuação. Você tem o Maurício, um cara muito comercial, gosto de chamar que o Maurício é o vendedor raiz. Aquele cara que é bom de relacionamento, gente boa, agrega valor. E, cara, você sentou com ele, ele vai te mostrar um caminho de solução, né? E tem você com uma visão mais holística, algo mais estratégico, olhando para o futuro. Então, cada um foi colocado no seu lugar de talento, na sua zona de talento. E isso fez total sentido. Mas na sua visão, e aí a gente entra aqui em pontos mais sensíveis quando a gente fala de negócio, porque eu costumo dizer, Vini, que para a honra e glória do Senhor, o empreendedorismo, o ter dado esse passo de fé rumo aos negócios, foi o que mudou a nossa vida, né? A minha vida e da minha família lá atrás, 21 anos atrás, e muda a vida de centenas e milhares de pessoas que eu conheço. Mas por que na sua visão, eu gosto muito de ouvir, né, a visão das pessoas que eu admiro, por que na sua visão as pessoas elas não se dividem dessa forma? Elas não dão esse passo de usar os seus dons e talentos naquilo que eles são muito bons e querem sempre, sabe, parece que é uma visão muito de querer abraçar tudo, muito centralizador. Por que você acha que isso acontece? Cara, eu resumiria isso a uma palavra. Qual? Que é ego. Eita. E eu falo por mim mesmo. É ego, literalmente ego. E quando a gente começa a enxergar isso e começa a abrir mão do ego, as coisas fluem naturalmente. Boa. Então, esse olhar, esse autoconhecimento, digamos assim, ele é fundamental para o sucesso de qualquer coisa. Legal. De qualquer coisa. A gente tem, como eu falei, muitas vezes o problema não é trazer alguém bom, né? Porque é como você disse, essa pessoa pode fazer melhor do que eu. Sim. Mas eu estou disposto a ter alguém no meu time que faça melhor do que eu? Pô, essa é uma chave legal, hein? E forte. Falei pra vocês que ele era boa de ter umas sacadas legais, porque, cara, esse entendimento, pra mim, minha visão, precisa ter um nível de maturidade elevado para ter. Porque não sei, e é um não sei genuíno, se a maior parte das pessoas tem esse entendimento. Você concorda? Porque eu tô analisando agora, né? Poxa, o ego faz a gente não tomar uma decisão correta. E aí, poxa, por que eu fico pensando, mas será que a pessoa vai fazer como eu? Mas, cara, quem te falou que o teu jeito é o melhor? Exato.
Né? Porque eu fico pensando, né, ao longo dessa minha trajetória de mais de 20 anos empreendendo, o como o ser humano, ele é egóico. O como a gente se idolatra, né? E quando a gente vai para a Bíblia, né, Deus frisa, principalmente ali no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, né? E a idolatria é algo que, né, historicamente a igreja vem combatendo há muito tempo. E certa vez, né, você sabe que eu sou seminarista do Carisma Alphaville, o maior seminário teológico que existe no mundo, graças a Deus. E uma vez eu escutei numa aula um pastor dizendo que o pior tipo de idolatria é quando a gente se idolatra, quando a gente coloca as nossas vontades acima da vontade de Deus. E quando você falou isso pra mim, quando eu escutei isso, eu falei, caramba, cara, quantas e quantas pessoas não se idolatram ao passo de acharem que a forma como eles fazem é a melhor e não tem ninguém que vai fazer melhor do que eu. Exato. Cara, forte isso aí. E trava a operação. Trava, né? A verdade é essa, é que trava a operação e você não evolui. Então tem que estar disposto realmente a... Cara, gostei disso. Você fez melhor do que o que eu faria. E tem que ter humildade também, né, Vini? Sim, sim. Porque todo mundo tem algo para ensinar, como você disse no início. E por que eu não posso aprender? Só porque a pessoa muitas vezes é 20 anos mais nova do que eu, não tem nada para me ensinar? Quando você vai para a Bíblia vai dizer que Jesus, quando era mais novo, certa vez ele foi pego ensinando no templo, né? Então, você aprender com a pessoa, independentemente da idade que ela tenha, do background que ela tenha, é muito importante. E eu lembro que quando eu vim, vai fazer 4 anos que eu tô aqui em Alphaville, e aí a gente, né, tem amigos que são famosos, conhece e tem acesso com pessoas que são grandes empreendedores, multimilionários, bilionários. Nesse entendimento eu comecei a mapear, né? Você sabe que eu sou engenheiro de formação, engenheiro adora um processo, adora fazer um mapeamento. E aí eu falei, poxa, quais são as características que essas pessoas têm que fazem com que elas sejam prósperas? E aí eu, olhando sob a ótica de negócios, eu cheguei em 3. A primeira delas é que a pessoa é humilde. A segunda é que ela é simples. As pessoas confundem humildade com simplicidade, até mesmo com pobreza, tá? Mas o terceiro, Vini, é que elas aprendem com tudo e com todos. Ou seja, eu gosto de dizer que eu gosto de aprender de todas as fontes, né? Então, a gente está agora, né, num processo de mudança, a gente vai para um lugar maior, mas isso é coisa para um próximo vídeo, vocês vão saber também. E cara, conversando com 2 amigos, né? O Vitor e o Rafa da Ravi Engenharia, eles vão fazer a nossa obra. Cara, em pouquíssimos minutos, Vini, você aprende num grau, cara, sobre coisas assim que, poxa, num primeiro momento você pode pensar que é sobre construção, mas vai além disso. E se a gente não tiver, de novo, a humildade, a simplicidade e o ouvido, né, disposto, e você falou essa palavra, você tem que estar disposto a tomar essa decisão. Eu acho que a gente perde muito, cara. Acho não, eu vejo. Quem acha não sabe de nada. É certeza. É certeza. É certeza que a gente perde muito. Então isso é muito importante. Eu não lembro exatamente o ditado que você sempre usa, né? Que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Eu falo que na sua infinita sabedoria, Deus nos fez com uma boca e 2 ouvidos. Exato. Então, né, do ponto de vista matemático, é para a gente ouvir mais, falar menos. Eu digo que eu sou até contraditório, porque eu sou falador, então acaba que tem hora que eu tenho que me calar mais e ouvir mais. É isso. Então a gente tem que estar realmente disposto a ouvir, disposto a aprender, disposto a enxergar as coisas com outros olhos e por outros ângulos, porque isso só tem benefícios. Falando em benefício, dando uma visão bíblica, né? A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, do mais importante para o menos importante, ou seja, nós temos vários aspectos na nossa vida, né? A gente já falou aqui de negócios, né? Uma ferramenta para a gente crescer e prosperar.
A gente já falou Deus é o que existe mais importante na nossa vida, mas tem um componente muito importante, que é a base, né, que é a família, né? E eu vejo, e assim, a constituição da família é um plano de Deus, lá no Éden, lá em Gênesis, quando ele diz que o homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua esposa, se tornarão uma só carne. E você é um cara muito família. Você é um cara que despende o seu tempo, investe o seu tempo com a Aline, com a Julinha, com o Henrique. E eu queria entender, de novo, sob a ótica de negócios, onde as pessoas sempre têm o seu pra quem, né? Queria entender como você lida com isso no dia a dia, porque a família é muito importante. Sim. E como que você divide esse tempo? Como você se dedica? Qual o impacto que isso tem? Cara, como que isso te estimula? Conta um pouco para quem está ouvindo a gente. Eu já fui um cara muito workaholic, em que eu passava a maior parte do tempo no escritório, mas muito mesmo. Então chegou um momento que eu pouco via as crianças. E aí um dia eu resolvi virar essa chave. E eu acho que a pandemia ajudou muito também, né? Trouxe essa visão também. E a família, sem ela, primeiro que eu não teria o porquê fazer o que eu faço hoje, né? Porque eu faço pelos meus filhos, eu faço pela minha esposa. Eu faço exatamente pelo bem-estar de todos nós. Então essa é a maior motivação. Isso é realmente fundamental. Deus colocou uma esposa no meu caminho que eu agradeço todos os dias nas orações. E agradeço de joelhos. Glória a Deus, que bonito. Então, isso tem sido muito importante. Ela me apoia, ela me aguenta no estresse, ela me aguenta na felicidade, me dá visões diferentes, então o estar disposto a escutar também muitas vezes ajuda e abre os olhos. E aí, por ser muito workaholic lá atrás, eu falei, cara, o tempo passa muito rápido e a gente não consegue recuperar isso. Então o Henrique hoje já está com 9, vai fazer 10, a Júlia já está com 13, vai fazer 14 e eles crescem muito rápido. Eu tava olhando uma foto, cara, outro dia, tem aquele momento em que a criança ela tem cara de criança e de repente você olha e fala assim, gente, já é um adolescente e os dois já estão nesse nível. Então eu olho as fotos assim e falo, cara, como passou rápido. Então isso não volta. Então, ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar, que eu preciso realmente me dedicar e trazer resultados, eu também tenho que olhar para a família, porque esse tempo ele também é um investimento. Ele vai me motivar a ser mais eficiente, ele vai me motivar a chegar mais contente no trabalho. E estar em casa feliz e curtindo eles faz com que eu acorde no dia seguinte também feliz para trabalhar. Então, sim, eu faço questão hoje de levá-los todos os dias na escola, de buscá-los todos os dias na escola. Muitas vezes eu saio da Criativa e vou almoçar com eles, de ir ao médico. Sempre fui em todas as consultas, acho que posso contar nos dedos as que eu não consegui ir por algum compromisso de trabalho, mas eu faço questão de estar junto. Isso é tão importante que eu fui cortar meu cabelo ontem, né? Meu barbeiro, Cyrus, ele é lá de São Paulo. E o Cyrus, ele é um cara que, às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, ele não tem barbeiro em Alphaville, né? Pô, por que você corta com ele? Tem diversos motivos, né? Se eu for pro técnico, né? O Cyrus é um visagista, o cara entende muito. Cortar meu cabelo que é liso é difícil, né? Cortar na tesoura e tudo. Mas o maior motivador para eu sair daqui, da minha casa, 30 quilômetros, 1h30 mais ou menos, chegar em São Paulo com esse trânsito de São Paulo, é a admiração que eu tenho pelo cara. E sabe por quê? Ele é um cara de mercado financeiro, trabalhou no banco muitos anos, corta cabelo desde os seus 14 anos, a mãe cortava cabelo, o pai corta cabelo, e ele montou uma barbearia para ficar próximo do pai. E ele mora ali na Bela Vista, né? A Paulista, a barbearia, né? Chama Paulista. Ela fica na Bela Vista e toda a vida dele ele fez em torno dali. Então ele mora
2 minutos, 3 minutos andando, a escola das filhas dele fica do lado. E ontem ele me falou algo que você trouxe agora. Ele falou que a irmã da escola lá das filhas dele, ela virou para a esposa dele e falou assim, olha, faça chuva, faça sol, não importa o dia, uma certeza que eu tenho é que o seu marido vai estar aqui na frente dessa escola para buscar as crianças. Mano, eu vou te falar, cara, isso é muito bonito. Sabe por quê? Porque eu lembro, né? A Bíblia tem uma promessa muito, muito linda, que ela diz que honre seu pai e sua mãe, prolongue seus dias na terra. E eu honro muito meus pais, não somente para prolongar os meus dias na terra, não para cumprir somente um princípio, mas também porque eu amo e admiro muito os meus pais. Porque eu lembro quando eu mudei para Alphaville, primeira vez que eu fui a Manaus, visitar meus pais, né, meus sogros, meu irmão, todo mundo, onde meus pais moram, tem aqueles supermercados autônomos, sabe, embaixo, assim, no primeiro andar do prédio. E aí a gente tava fazendo um churrasco e faltou arroz. E aí o meu pai, pô, eu vou comprar arroz. Eu falei, não, deixa eu ir lá que eu vou com o senhor. Aí quando a gente tava descendo, o meu pai virou pra mim assim do nada. E meu pai, você conhece, né? Meu pai é super gente boa, brincalhão. Mas ele tava sério. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sei o motivo pelo qual você mudou pra Alphaville. Aí eu, e qual, pai? Qual foi o motivo? E aí ele, muito emocionado, assim, com o olho cheio d'água, ele virou pra mim e falou assim, porque você não quer passar pelo que eu passei. Você quer ver seus filhos crescerem. E eu não vi você crescer, e nem o teu irmão. Por quê? Naquela época a gente era muito pobre, meu pai, né, mecânico de aviação, trabalhou a vida toda, teve uma carreira incrível na aviação, mais de 35 anos, mas ele trabalhava muito, cara. Tanto ele quanto minha mãe. Minha mãe vendia as coisas para ajudar a vender, a gente, casa impecável, os filhos muito bem cuidados. Meu pai ia trabalhar, o uniforme do meu pai, eu lembro disso, sabe? Impecável, Vini, sabe? O cuidado, esticado. Cara, se ele fosse de carro, se ele fosse de ônibus, não interessa. Sempre alinhado, então assim, era algo muito bonito, né? E eu valorizo muito essa entrega que eles tiveram. E confesso que eu não cresci com aquele negócio, aquela revolta de ai, meu pai não teve tempo de ver meu jogo de futebol. Ah, cara, teu pai tá trabalhando, sabe? Tua mãe tava cuidando de vocês, então é muito bonito você ver quando o pai e a mãe se doam, sabe, de verdade. Isso é uma característica que eu admiro muito, não somente você, no Sário, meus pais, mas todos os meus amigos que são pais e mães. Mas trazendo isso para a mesa, aqui a gente está falando de estabelecer alguns princípios, né, de ensinar, por exemplo, né, a criança o caminho que deve andar para quando ela crescer não se desviar. A palavra diz isso, a Bíblia diz isso. E eu queria entender de você uma curiosidade. Para o Henrique e para a Júlia, você enxerga esse caminho de empreendedorismo? Você está pavimentando isso? Como é que é isso hoje? Sim, eu enxergo. A Júlia já teve o momento dela de empreender já com 11 anos de idade. Que legal! Quando ela começou a fazer pulseirinhas. Ah, eu lembro. Ela começou a fazer pulseirinhas e aí ela foi com a pulseirinha para a escola, ela fez a pulseirinha, foi para a escola e a amiguinha, nossa, que pulseirinha legal. Onde você conseguiu? Ah, eu fiz. Ah, eu quero uma. Aí ela veio, papai, aconteceu isso e tal, aí fulana quer a pulseirinha, ciclana quer a pulseirinha. Eu falei, Júlia, o que você pode fazer... Demanda reprimida aí. O que você pode fazer é começar a pegar encomenda, sei lá, cobra R$5 cada pulseirinha. Cara, ela vendeu um monte, vendeu até no mercado. Uma vez a gente estava no mercado e aí no caixa ela falou, eu faço essas pulseirinhas aqui e tal. Foi lá no Zafari, no Shopping Bourbon, né, ali em São Paulo. Aí a menina, eu quero uma. E pagou. E, cara, eu tive que sair lá da Granja Viana para entregar uma pulseirinha lá na Barra Funda. Eu gastei, sei lá, muito mais do que a pulseirinha. Mas ela vendeu essa pulseirinha, então ela chegou a empreender, ela chegou já a fazer isso. Eu vejo sim isso nela, eu incentivo eles. O Henrique ainda é muito novinho, então ele ainda sonha em ser jogador de futebol e tudo mais, quer ser goleiro e tal. Que legal. Mas a Júlia já tem uma pegadinha assim. Né? Então a Júlia eu incentivo sim, o Henrique quando ele estiver maiorzinho eu quero levar ele comigo
para aprender um pouco mais, que foi o que aconteceu comigo. Meus pais também sempre foram, e eu virei, eu não esqueço até hoje, eu virei pro meu pai um dia e falei assim, eu nunca vou ser empresário na minha vida. Eita! Falei assim para ele. A gente paga a língua, né? Eu vou ser CLT a vida inteira, porque eu não quero essa preocupação que vocês têm, porque meus pais também sempre trabalharam muito, eu praticamente fui criado por a moça que cuidava de casa. A gente tinha uma vida muito boa e tudo mais. Então, eu tive isso. E aí, aos 13 anos de idade, eu falei, mãe, eu tô de férias, não tem nada para fazer aqui, posso trabalhar com você? E, cara, daí em diante, acabou. Caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Que legal. Então, aos 13 anos de idade eu comecei e eu penso em incentivá-los sim, eu não vejo eles, enfim, sem empreender, porque é o que está no meu sangue também. Eu falei que não ia fazer isso e no fim tô aqui pastando pra caramba, lutando pra caramba, né? Essa é a verdade, é um desafio muito grande no nosso país, empreender. A gente é confrontado todos os dias, então é como se o nosso país não quisesse que a gente crescesse, né? E a gente tem ali que lutar e continuar respirando e seguindo em frente. Não, e com toda certeza a gente vai continuar lutando. Eu gosto de dizer que o empreendedor, ele ajuda a movimentar o país, é aquele que cria emprego, renda, cara, gera tributo para ser pago e, por consequência, sustentar essa máquina pública que a gente tem. Mas, acima de tudo, eu gosto de dizer que o empreendedor é aquele que sabe personificar um pouco de um passo de fé, né? Porque eu gosto de dizer que o empreendedor, quando ele não é convertido, ele começa com 2 Cs, com a cara e com a coragem. Quando ele é convertido, ele começa com 3, com a cara, com a coragem e, com o mais importante, com Cristo, né? E com toda certeza, né, esse papo que a gente bateu hoje aqui estava repleto disso, né, da presença de Deus aqui. A palavra vai dizer, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá eu estarei. Cara, aprendi muito, muito. É impressionante como passa rápido, como quando o papo é bom, fica muito bom. Mas, cara, sabe o que eu queria? Eu queria principalmente, eu gosto de dizer que as pessoas boas, elas têm que ser conhecidas. Eu queria que você, para quem está em casa, deixasse um pouco como é que eles te acham, como é que eles encontram a criativa, como é feito principalmente, poxa, para conhecer vocês. Eu sei que vocês são super abertos às vezes, né, para o cliente ir lá, tomar um café, entender um pouco desse universo maravilhoso. Cara, e acima de tudo, poxa, deixa uma mensagem para quem está em casa, que quer empreender, que às vezes tem um filho que vê que tem essa veia empreendedora e você quer que esse filho, né, traça esse caminho. Então, pelo menos você quer pavimentar esse caminho, quer estimular, de modo que, para quem está em casa, que gostou desse papo, saiba como te encontrar, em que redes você está. Bom, meu Instagram é @ViniciusRevite. Aliás, assistindo até o episódio com o Cris, eu tô quase mudando para Vini Revite, né? Que de Cristiano Brandão virou Cris Brandão. Aí, e nunca ninguém tinha me chamado de Vini até eu chegar no Equity. Que aí o Gianotto começou a me chamar de Vini. E aí Vini pra cá, Vini pra lá, a Aline vira pra mim e fala, nossa, mas eu não me acostumei ainda com o Vini. Mas @ViniciusRevite no Instagram. Da Criativa é @Criativa Audiovisual, tudo junto. Então estão todos convidados a tomarem um café lá, conhecer a gente, conhecer a nossa operação. E a mensagem que eu deixo é, cara, acredite no seu filho, acredite nele. A gente tem a mania de achar que as coisas são muito difíceis e que, olha, não é por esse caminho, não é tão simples assim. Então a gente acaba desmotivando já desde pequeno e na verdade a gente tem que fortificar isso, né? Então incentive, acredite, apoie principalmente. A nossa correria do dia a dia, naturalmente a gente não faz isso, mas quando a gente começa a enxergar por outros ângulos, eu recebi um Reels do Henrique outro dia no Instagram, em que ele me mandou frases que você não pode falar para o seu filho. Ele mandou isso pra mim. Ele mandou? Então, meu filho, não faça isso porque você não é bom, você não sabe jogar futebol direito, você não sei o que lá. Então, são frases que saem naturalmente da nossa boca no dia a dia, não por maldade, mas por causa da correria, por causa do estresse.
e acaba saindo. E a gente não percebe, mas para quem ainda é uma esponjinha e está expandindo, essas palavras são pesadas e afetam eles diretamente. Então o que a gente tem que fazer é incentivar. Meu filho, vamos lá, você é um excelente goleiro, você bora para cima. Né? O Cris deu o exemplo do filho dele, de que o técnico trocou e tudo mais, então concordo com ele, tem que ser por mérito e não porque é o participar. Achei muito legal o exemplo que ele deu. Então é isso, incentive, faça com que ele seja o melhor todos os dias, o melhor do que o Henrique que foi ontem, a Júlia que foi ontem, o Vinícius que foi ontem, seja melhor você amanhã do que você está sendo hoje, e é isso. Amém, irmão, obrigado, Deus abençoe de todo o coração, tá? E você que está assistindo a gente, cara, depois de um papo desse, o que eu vou te pedir? Comenta aqui embaixo aquilo que mais tocou o seu coração, o ensinamento que você vai levar para a sua vida e, claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, me seguir lá no Instagram, o EliganJR, seguir também aqui o nosso canal do Espírito Empreendedor, onde a gente fala de negócio com base bíblica. Deixa seu like, manda esse vídeo para quem também precisa aprender sobre negócio com base bíblica. Claro, não posso deixar de finalizar esse vídeo com aquilo que é o mais importante. Deus te abençoe.